Eu estava no colégio, estava estudando no ensino público. Uhum. A escola foi fazer uma viagem, uma excursão, né, para a Bienal do Livro. Essas ideias todas na minha cabeça, essa inquietação na minha cabeça. Eu entrei no ônibus público, me sentei, fomos lá na Bienal, papapá. E na hora que eu voltei, estava no meu lugarzinho no ônibus, passa um colega de turma que eu não sei quem é, não me lembro quem é. E ele virou para mim e disse: "E aí, comprou algum livro?" Aí eu disse: "Não", né? Ele falou: "Eu também não, mas eu roubei muitos livros." Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Educa Evolução. Esse é o podcast que nós conversamos aqui sobre educação, mas de uma forma leve, de uma forma que todos possam entender. A gente quer trazer aqui o debate, a gente quer trazer aqui a reflexão e hoje nosso podcast aqui, o nosso episódio está muito bacana. Eu sou o Edson Carlos, está do meu lado aqui o João Moura. Isso. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Edson. Qual é a sua expectativa para hoje? Pergunta nova, né? Não tem problema. Eu vou usar uma frase totalmente diferente. Tá. Eu vejo que nós vamos colocar aqui um professor provocador, mas não é provocador, provoco, vou embora. Sim. Um provocador de ideias e que vai trazer aí um assunto muito interessante para nós. Um professor que vai fazer alguns, né, interessados pensarem também de uma forma diferente. Tá bom? Então eu espero que seja muito produtivo esse nosso programa de hoje. Muito bom. Então eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Maurício Alfredo. Que honra ter o senhor aqui junto com a gente. Ele é geógrafo e ele vai contar um pouquinho sobre a história dele, como que funciona a sala de aula e o papel da geografia na atualidade. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigado pelo convite, me coloco à disposição sempre. Debater educação é um assunto que efetivamente me fascina, né? Eu não sou professor por acaso, eu escolhi ser professor. Isso me emociona, inclusive, porque se eu morrer amanhã e tiver a oportunidade de conversar com Deus, ele diz: "Você foi um cara legal, você vai voltar para a Terra", eu não tenho dúvidas. Ele falou: "Você foi um cara legal, você vai voltar dono de um banco, empresário." Não, não. Me faz ser professor novamente. Eu gosto de ser professor. É algo que eu vivencio 24 horas por dia, né? Então é um prazer estar aqui, poder debater, discutir assuntos os mais variáveis possíveis e colocar o papel da geografia aqui para a gente poder debater em alto nível, né, João? É isso aí. Muito Tá legal. Eu quero aproveitar. Pode falar, João. E também, né, nessa falta, né, que hoje nós temos de professores, verdadeiros professores, é muito legal a gente estar recebendo Sim. um convidado que tem esse tipo de pensamento, porque hoje ser professor é uma vocação, né? Não é para qualquer um. Nós temos muitos títulos, né, de professores, pessoas com títulos de professores, mas na realidade a ciência, a transmissão, o fazer pensar são poucos que fazem por prazer, porque gostam. Então é um prazer, é uma honra mesmo ter você aqui conosco. Obrigado. Mas o prazer é meu. Professor, eu quero aproveitar e queria conhecer um pouquinho mais sobre o Maurício. Como é que o senhor entrou na academia? Como que foi escolher a profissão? Como é que o senhor chegou aí e deu o estralo e falou: não, essa é a minha praia, como o senhor mesmo disse aqui, é a minha área, né? E se encontrou nessa área. Como é que o senhor chegou nesse caminho? Pergunta legal pra caramba isso. O João estava falando essa coisa de vocação, eu acho que é interessante. Eu sou um cara extremamente privilegiado, né? Eu trabalho naquilo que eu gosto. Que os donos de escola não escutem, mas se eles não me pagarem, eu estaria na sala de aula do mesmo jeito, né? Então eu sou um dos poucos profissionais do Brasil, acho. É difícil isso, não é só no professor, em todas as áreas, né? Você ter prazer naquilo que você faz, você ver sentido naquilo que você faz, né? Isso é uma vida com sentido. Você escolher a sua profissão, você fazer da sua profissão algo que vai te trazer uma grana, eu acho legal, o dinheiro é muito importante, mas, no entanto, a vida tem que ter sentido, e uma vida com sentido é aquilo que você faz entendendo o porquê está fazendo, né? E a sua pergunta é ótima. Por que é que eu fui ser professor de geografia? Eu sou de São Paulo, né?
E eu morava no limite da periferia, favela, e Uhum. da classe média. Morava no limite. Então eu tinha amigos, tanto de uma classe mais privilegiada, vamos dizer assim, Tá. como da classe menos privilegiada. Minha mãe fazia muito trabalho social. Ela me catava pela mão e me levava. Não tinha quem me deixar. E eu não entendia muito aquilo. Eu não entendia o que estava acontecendo na minha vida. Não entendia por que eu ia na casa de uns amigos que tinha comida e de repente minha mãe me levava na casa dos trabalhos sociais que ela fazia e eu tinha que levar comida. Por que um comia e outro não comia? Tá. Né? Então, essa pergunta, ela passou a estar presente na minha vida desde muito cedo. E quando eu me deparei, quando eu entendi, essa história é muito legal. Vou contar. Vou Por contar essa favor, história. por favor. Eu estava no colégio, estava estudando no ensino público. Uhum. A escola foi fazer uma viagem, uma excursão, né, para a Bienal do Livro. Essas ideias todas na minha cabeça, essa inquietação na minha cabeça. Eu entrei no ônibus público, me sentei, fomos lá na Bienal, papapá, e na hora que eu voltei, estava no meu lugarzinho no ônibus, passa um colega de turma, que eu não sei quem é, não me lembro quem é, e ele virou para mim e disse, e aí, comprou algum livro? Aí eu disse, não, né? Ele falou, eu também não, mas eu roubei muitos livros. E abriu assim. E ele não era meu amigo, ele fazia parte da turma do mal, assim, né? Que minha mãe me ensinou que não podia andar com os caras que roubavam. E ela estava certa, mas enfim. Eu vivia isso. Tá. Eu tinha medo deles. Uhum. E ele falou, eu também não, mas eu roubei. Toma um para você. E me jogou assim um livro na mão. E aquele livro eu comecei a ler, porque eu não queria que ele... Eu tinha medo. Né? Ele vai, sei lá, vou ler, para ir embora rápido. E eu comecei a ler aquele livro. Livrinho fininho. E ali, quando eu li, eu falei, pô, peraí, esse cara está explicando para mim o porquê das desigualdades sociais. Eu não sabia nem o que era isso. Não fazia ideia. Não tinha, de verdade, não tinha consciência absolutamente nada. Mas aquele livrinho, né, que você lê em poucas horas, aquilo me abriu a possibilidade. Eu falei, poxa, mas é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero entender, não fazer. É isso que eu quero entender. E o roubo de um livro de uma pessoa que eu não conheço me fez ir para as ciências humanas. Porque aí eu entendi que as ciências humanas me daria recursos para eu poder compreender aquela inquietação na qual eu tive durante minha infância inteira. Uhum. Né? Vendo esses dois lados da moeda diante dos meus olhos e não entendendo por que eles existiam. Fui conversar com uma professora, né? Falei, puxa, eu li isso aqui. Ela já sabia o que era, mas eu não sabia. Eu falei, eu queria entender melhor o que eu faço, o que eu não faço. O professor chamava Margaridinha, professor de história. E aí ela me orientou, olha, tem isso, tem aquilo outro, e eu caí na geografia dessa forma. Né? Muito bom. E não me arrependo, porque a geografia abriu a possibilidade de eu refletir sobre esse mundo desigual no qual vivemos. Muito bom. Eu queria saber do senhor qual que é a importância da geografia hoje para a sala de aula, o senhor que convive aí com pessoas que muitas das vezes é o primeiro contato com a matéria, né? Primeiro momento ali, o conhecimento que ela tem desse guia, que é a geografia, para a gente poder ter uma visão de mundo, né? O senhor me corrija se eu estiver errado. Mas qual que é o papel hoje da geografia? Como que eu utilizo a geografia no dia a dia? Estou na sala de aula, aprendi, como é que eu uso isso? Não, excelente pergunta, eu acho. Acho não, excelente pergunta. Eu vou dividir a sua pergunta em duas, eu acho. Tá. Acho que para ficar mais fácil. Sim. Primeiro, o que é a geografia? Porque se nós tivermos o objeto da geografia muito claro, fica fácil de eu explicar a importância dela. Você sabe que eu começo as minhas aulas desse jeito. O que é a geografia? Aí o aluno disse para mim, a geografia é estudar relevo, Estudo da Terra, clima, estudo do mundo, geoterra, né? Aquela coisa. Isso não é geografia. Isso foi a geografia que eu aprendi, que o João aprendeu na escola. A geografia não é isso, porque geografia não é mapa,
Se geografia fosse... Decorar bandeiras, Ó, né? vai piorando. Se geografia fosse mapa, não precisava ter a cartografia como ciência. Aham, Né? Geografia não é clima. E aí você não precisava ter a climatologia como ciência. tá. Geografia não é relevo, porque aí não precisava ter a geologia. Né? Geografia não é população, porque aí não precisava ter sociologia. E o que é geografia? Eu tinha uma professora na universidade, e eu faço questão de dizer isso, eu estudei numa das melhores universidades do Brasil, e a minha professora dizia que a geografia era uma colcha de retalhos. Né? Porque ela vai para o campo ambiental, ela vai para o campo social, ela vai para o campo da cartografia, da climatologia, do meio ambiente. Mas, espera aí, né? Aí você costura tudo e isso é geografia. Não, isso não é geografia. Milton Santos, que é um geógrafo importantíssimo, um dos grandes pensadores do século XX, ele definiu o que é geografia. A geografia é a ciência que tem dois cérebros. Ela trabalha tanto no campo ambiental quanto no campo das humanidades. Né? Tanto o lado físico quanto o aspecto humano. Ok. A relação que se tem entre sociedade, humano, e natureza ambiental, esse é o espaço geográfico. Isso é geografia. Então a gente tem uma tensão. Uhum. Né? Nós temos uma tensão entre esse espaço natural e esse espaço cultural feito pelo homem. Né? Então, esse campo que é o campo da geografia. E a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela diz que um dos objetivos da geografia é despertar espírito crítico. Aquilo que conversávamos em off, agora há pouco. Tá. Né? E o espírito crítico é nós observarmos esse espaço geográfico e compreendermos a quem ele se destina. Porque o que tem mais no senso comum é que as coisas sempre foram assim. As coisas sempre foram assim. Uhum. Desde que eu nasci, desde que o mundo é mundo, é assim. Não. O mundo foi construído assim. E a geografia tem esse papel de mostrar por que o mundo foi construído assim. E qual é o mundo possível de se construir. Acho que essa é o grande objetivo que essa ciência tem para contribuir com a sociedade. Porque, veja, Edson, se eu te der, vou falar para você assim, olha, você tem um dinheiro infinito para você mobiliar o seu quarto. Ok. Infinito, você pode comprar o que você quiser. Mas é só seu quarto. Aí você vira para mim e fala assim, mas eu não tenho quarto, então você não tem o dinheiro. Perdeu. Ah, mas eu tenho quarto. Aí você vai sair comprando tudo que você vê pela frente. Entulhar seu quarto vai ficar intransitável. Então você precisa planejar esse quarto. Você precisa entender onde vai ficar a TV, onde vai ficar a cama, onde vai ficar o seu computador. Enfim, os elementos, o seu som, o que você gostasse. Porque senão vai ficar insuportável. Não adianta eu querer tudo dentro de um espaço que não me cabe. Essa construção, ela é geográfica. Eu preciso entender o que eu tenho, preciso planejar o que eu possuo para que eu possa conviver de maneira harmônica dentro dele. Tá. E esse é o papel que eu vejo que a geografia tem dentro da educação. Do ensino, sobretudo do ensino médio, que é onde eu milito mais. Muito bom. E o senhor acha que as pessoas elas têm entendido isso? O brasileiro ele tem entendido esse papel da geografia ou se tornou apenas a matéria que eu preciso estudar para eu passar no vestibular, para eu passar num concurso? O senhor acha que essa visão de mundo as pessoas têm entendido ou não? Ó, você está falando com um professor, né? Professor, ele não pode ser pessimista. O que eu vou dar aula para você, né? Ah, tá uma porcaria, não vai mudar nada, várias coisas. Eu sou otimista, muito otimista. Eu acredito nisso. Mas sua pergunta é pontual. Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Mas a história é feita de acontecimentos. A gente tem que trabalhar para chegar lá. Eu tenho absoluta convicção que o que eu almejo para o mundo, eu vou morrer e não vou ver acontecer. Sim. Mas se eu não fizer nada agora, né? Para sempre acaba. Mas o senhor acha que por quê? Por conta da metodologia? Por conta do que exatamente? Por que as pessoas não conseguem ter uma visão mais profunda? Eu te disse aqui em off que antes de vir para cá eu fiquei pensando quanto tempo faz que a geografia está presente atualmente no país. No currículo escolar. No currículo escolar. Ela voltou
pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases, em 1996. Só faz 30 anos que a geografia voltou para a sala de aula. Nós tínhamos estudos sociais, né, que dividia História e Geografia, O SPB? o SPB, Educação Moral e Cívica, né, Organização Social e Política Brasileira, Sim. Educação Moral e Cívica. EMC, né? Isso. Educação... EMC, eu esqueci a sigla. Educação Moral Educação Moral e Cívica. É isso aí. É EMC, né? Eu, e aí quando- o SPB já é Organização Social e Política Brasileira. Isso. Quando eu comecei a dar aula, essas disciplinas ainda existiam. Uhum. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida do que eu vou dizer para você. Tá. Eu fui... Eu falo eu porque eu estava no lugar certo, no momento certo, historicamente certo. Eu acho que eu fui um dos primeiros professores de geografia em Sorocaba a trazer geografia crítica para a sala de aula. Faz muito pouco tempo isso. Faz 30 anos. Uhum. Não mais que isso, né? Então, veja, é um processo de construção antes. Nós estamos construindo ainda. Porque o que passa a ocorrer? Entrou a geografia. Tá, então, de hoje, de 30 anos para cá, o professor, há 30 anos, entrou na sala de aula e já começou a trabalhar essa forma de enxergar o espaço geográfico da relação entre sociedade e natureza. Não, claro que não. Nós temos ainda, dentro da sala de aula, resquícios de formação de professores que não desenvolveram esse conceito do espaço geográfico, que eu acabei de explicar. Sim. Né? Então, é um processo lento. Eu tenho certeza, é um processo lento. Mas nós estamos avançando. Né? Eu acredito que nós estamos avançando. Aliás, eu tenho certeza que nós estamos avançando. Mas é lento. Assim como você se lembra da sua mãe levando você no posto de saúde para tomar vacina? Eu me lembro da minha mãe me levando para a escola todos os dias. Eu também. Buscando, né, Isso não existe mais. Quando eu falo da vacina, é por quê? Porque eu sou paulistano. Então a minha mãe ia às 3 horas da manhã no posto de saúde garantir que os filhos tomassem vacina. Porque não tinha vacina para todo mundo. Tinha que pegar A educação fila. no Brasil é boa? Desculpa. A saúde no Brasil é boa? Não, temos muito que avançar ainda. Mas melhorou? Quer que eu seja sincero? Você acha que piorou? Eu acho que ela estagnou. É a minha opinião. E vou explicar por quê. Eu só vou falar bem rapidinho. Não, A saúde, ela vai depender muito de região, onde você está. verdade. Você está entendendo? Vai depender muito de alguns profissionais, porque a maioria estão indo embora, dos bons profissionais. Nós estamos tendo aí na saúde muitos iletrados, que às vezes não sabem nem o que é uma via respiral, não sabem nem o que é uma veia, uma coronária. Você está entendendo? Tem muitos que não sabem. E estão aí fazendo. Estão no 7º ano, não estão fazendo residência, né? E eu sou vítima disso, entendeu? Então, eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que tem muitos bons médicos, mas a nossa saúde pública ainda está a desejar, porque ainda existe a opinião. Eu não queria usar essa palavra, cara. Eu não gosto muito de usar, porque eu acho que é circunstancial. Mas a subestimação. Ainda alguns profissionais, alguns atendentes da área de saúde subestimam as pessoas às quais elas estão sendo avaliadas. Eles não dão total atenção. Tem muitos que voltam para casa porque disseram ser e não era. E depois de 2, 3 semanas, um mês, morrem, você entende? Onde muitos poderiam ser salvos. Então eu acho que estagnou, acho que não melhorou, na minha opinião. Eu acho que não melhorou. Nosso país é um país riquíssimo, mas infelizmente a riqueza do nosso país é utilizada para outros fins. Não tenho dúvida disso. Para outros fins. E hoje, na saúde, se você for falar para mim assim, João, mudou a expectativa de vida do ser humano? Eu vou falar, sim, mudou. Mudou os alimentos, a condição? Sim, mudou. Em relação quando eu era criança? Sim. Agora, em relação à saúde, eu acho que entra ano e sai ano e a coisa está estagnada. É a minha visão, Não, tá? E só para a gente poder claro, refutar, não, né? você traz um elemento importante. Nós tivemos agora, eu esqueci o nome da prova que os médicos têm que fazer.
Não revalida? Não, revalida é quando ele se forma fora e Quando faz eles aqui vão, dentro. ou quando eles vão lá para fora e tem tem um outro Isso. processo. É assim, é como se fosse a OB dos Ah, médicos. tá. Tem um nome para isso. O CRM? É CRM. como se fosse... É, o Conselho o Regional de Medicina, mas eles têm que fazer uma prova para verificar a formação. Sim. E é básico a prova. E muitos, eu não vou me recordar agora o percentual, mas significativo, foi colocado na imprensa, não sabiam O básico. o básico, não sabia distinguir gripe de resfriado. É uma coisa meio, né, básica. Sim. Minha mãe sabe, que nem formação tem. Agora, onde eu quero chegar? Quando eu digo que melhorou, veja, estou falando de pequenos avanços. Nenhum cidadão hoje precisa ir num posto de saúde e ficar até 3 horas da manhã para tomar vacina. Porque tem. Disponível. Entende? Então, há uma universalização. Assim como, e a gente volta à educação, assim como há uma universalização da educação. Melhorou? Né? As pessoas tiveram acesso à educação, as pessoas tiveram acesso à vacina. Agora, a qualidade, aí você está falando da qualidade, eu concordo com isso. Né? Mas é que eu entendo, Edson e João, que é um processo lento. E muitas vezes a minha ansiedade faz querer que a mudança seja para ontem. Instantâneo. Né? E eu tenho que ter esse processo histórico na minha cabeça, senão eu vou ficar piradão. É verdade. Eu vejo sim que você diz em relação à disponibilidade de vacinas, algumas coisas assim a gente vê, mas eu estou dizendo em relação de qualidade, de entendimento, de conhecimento daquilo que está sendo falado, sabe? Você hoje vai num posto, dá até medo. Eu vou falar para você, eu tenho medo de ir num posto de saúde. Não, estou sendo sincero. Sim. Ah, João, mas você tem condições? Não, cara, semana passada eu fui. Né? A gente vai mesmo porque eu sou um cara que sou aquele cara que eu coloco a bota e vou para campo. Eu sou aquele cara que sou da bota, da botininha, do capacete e eu vou para campo. Aí eu não sou de ficar só atrás de uma mesa de escritório, não. E eu acho que a única maneira de você falar com autenticidade é você ter experiência, ter sentido na pele. Não adianta falar através de uma leitura só, não adianta. Concordo. E eu acho que existem muitos pseudos intelectuais no nosso país contando histórias, na minha humilde opinião. Eu sou um cara que entre 0 e 10, eu estou entre 0 e 1 e grudadinho no 0. Você está entendendo? E aí você vê pessoas contando lorotas, sabe? Isso me incomoda, porque a vida, no meu pensamento, a vida do ser humano, ela está num processo contínuo de pesquisas. E eu mesmo, enquanto professor, eu entro na sala de aula, a primeira frase que eu falo é: não acreditem em mim, vão pesquisar. Eu faço vão isso. atrás. Entendeu? Você acredita em mim? Entendeu? Você pode dar a sua opinião, mas não acredita na minha opinião, vai pesquisar a tua opinião. Porque eu acho que a mudança do país, o país não, vamos falar do bairro, que a gente às vezes não consegue mudar o país, mas muda o nosso bairro, muda a nossa casa, né? E aí você vai contaminando a amostra. É fazer a sua parte, né? É uma progressão geométrica, né? E não aritmética, ela é alastrante. Então eu acredito assim, olha, você tem muito conhecimento sobre um determinado assunto, vamos passar a ciência, que tem lá os artigos científicos, que tem as comprovações. Agora, quando eu tenho um negócio que vem uma voz na minha cabeça, guarda para você. Você tá entendendo? Eu acho que não tem que ser disseminado uma voz que vem na cabeça, porque eu mesmo sou um cara que eu sou leitor de um monte de artigos que eu não vou citar aqui, mas que eu não concordo. Mas para eu não concordar, eu tenho que ler. Óbvio. Eu tenho que ler. Só que eu não concordo porque eu li e entendi o começo, meio e fim e sou contra pessoas que falam uma coisa e agem de outra forma. E muitos dos nossos epistemólogos, né, os criadores de pensamentos, né, esses caras, muitos, são controversos. Sim. Muitos falam uma coisa e pregou outra na juventude, na vida dele normal, mas eles querem criar pessoas bid, robôs, né, que pensam igual a eles. Então isso eu sou contra. Sou a favor de nós orientarmos pessoas a falar assim, ó, a liberdade é importante, mas não é libertinagem. É liberdade, não libertinagem. Respeito ao ser humano e respeito às diferenças individuais do ser. Isso eu sou totalmente a favor. Desculpa, professor, mas é só para... Não, absolutamente. Ó, o professor ele já vai dar a opinião dele, já vai falar, mas eu quero dar uma dica para você,
Vamos ver aí rapidinho, a gente já retorna. O mundo não para de evoluir, não é mesmo? Toda hora surge uma nova inteligência artificial, demanda por inglês e por profissionais cada vez mais capacitados. Aqui no Evolução, Centro Tecnológico Educacional, a sua carreira ganha velocidade. Então, cursos como inglês, robótica, inteligência artificial e outros 80 cursos disponíveis para você. E além disso, nós somos Polo UniBF. Graduação, pós-graduação, segunda graduação, 100% EAD. Então, aproveite e matricule-se já. Estamos de volta e agora sim, qual a opinião do professor? Fique à vontade, professor. João, você traz uma coisa fantástica, fantástica. Esse debate tem que estar dentro da sala. Dentro daquilo que o Edson estava falando, dos propósitos que a geografia possui. A sua opinião, a minha opinião, a opinião, seja lá de quem for, é baseada em quê? A discussão, não discussão, o debate, porque a discussão parece que a gente está brigando, o debate, ele é saudável, ele tem que partir disso. A sua opinião é baseada em quê? Vozes da sua cabeça? No meu, sei lá, político de estimação? No meu celular que eu vejo todos os dias? O algoritmo mandando para mim ficar na minha bolha? A sua opinião é baseada em quê? E aí nós temos que dividir, penso eu, que nós temos que dividir o conhecimento em algumas etapas. Eu tenho conhecimento religioso, eu tenho conhecimento filosófico, eu tenho conhecimento do senso comum. É a bagagem que cada um traz, né? Exato. E eu tenho conhecimento científico. Eu entendo que a sala de aula, eu não tenho absolutamente nada, não tenho, acredite, não tenho nada contra. Meu melhor amigo é muçulmano. Ali Said Sati, Samir Bashir Gandur, são meus amigos, irmãos meus. São muçulmanos. E qual é o problema? Nenhum. Zero. Né? Se eles tivessem nascido, se eu tivesse nascido onde eles nasceram, possivelmente eu também iria ser muçulmano. E qual é o problema? Então, a sua fonte, né, a sua opinião é baseada em quê? Porque é a minha opinião. E nós estamos chegando nesse limite. Irmão. Cada um tem sua opinião. Eu tenho a minha e você tem a sua. Não, mas eu não estou brigando com você não, querido. Né? Eu só quero entender como é que você chegou à sua opinião. Você não dormiu, a opinião apareceu na sua cabeça. Então a geografia ela tem esse papel importante do tempo todo questionar a formação e construção desse espaço geográfico. Sabe qual é a melhor solução? São duas coisas, João, que eu acho. Uma das soluções ouro, assim, para a gente trazer. Nós não podemos debater pessoas. Eu não posso debater o João. A gente tem que debater a ideia. E, portanto, quem está certo, quem está errado, não tem certo nem errado, todo mundo tem razão, do ponto de vista do ponto da questão, já diria o Raul Seixas. E quais são os interesses que tem por trás da sua opinião, ou da opinião que você ouviu? Porque a gente chega próximo à construção do espaço geográfico. Dá para compreender? O debate ele é válido, né, professor? O problema é que cada um quer defender a sua opinião com unhas e dentes e ele mata, ele faz o que foi possível, né? E aí você entra nessa polarização que, no meu modo de entender, é estúpido. E muito. Agora, tem um negócio que a construção de valores e de ideias, ela não é apenas da leitura de um livro. Eu acho, eu vou repetir de novo. Tem muitas pessoas que leem um livro e acreditam piamente que aquele cara que escreveu, ele não erra. Ele falou a verdade ali. E quantos livros eu já não li, se eu não fosse pesquisar, tivesse apenas acreditado no que eu li, eu estaria sendo manipulado e construindo a minha opinião. Mas não, eu sou um cara muito crítico. Eu sou um provocador nato, eu sou crítico pra caramba, eu sou um cara de reconcílio, eu faço reconciliamento, porque de ideias, né? Porque se você chega e fala assim, cara, você acredita em Cristo e o Edson acredita em Maria, né? E aí, mas você acredita em Cristo, Edson? Eu acredito. Você não acredita em Cristo, em Maria, você só acredita em Cristo. Então vamos falar do comum? Reconciliamento. Vamos falar do comum? Do que nós acreditamos?
Ok, porque se for falar de Maria, você vai desvirtuar. Quando você diz que não, nós não vamos cair nessa de ficar brigando com fulano, com ciclano, é muito legal o pensamento. Mas, infelizmente, o ser humano não se segura, né? Poucas pessoas acabam agindo como você, né? Me permita falar, chamar de você, Imagina, né? por favor. Poucas pessoas continuam no campo das ideias, né? Mas muitos não se seguram. Você vê essa polarização que hoje existe, e também nós não vamos tocar nisso, olha que mundo que nós chegamos, um mundo chato. Chato pra caramba. Você tá entendendo? Desculpa, tá, professor? Não, Eu sou não. entrevistado, mas eu só passando a minha opinião. Eu acho que eu cheguei Entendeu? naquele ponto assim, eu queria parar um pouquinho e retomar a pergunta que você fez lá no início. Olha que coisa interessante que me veio à cabeça agora e eu não falei porque, Fique em paz. né? Uhum. Como eu cheguei à geografia, né? Eu falei do menino que roubou o livro, me deu e Sim. foi indo e tal. Olha que situação interessante que aconteceu comigo. Pode falar. Eu vim para Sorocaba, né? A Fundação Dom aqui, posso falar o nome? Pode. A escola. Não tem do problema trabalho, nenhum. tal. Pode falar o nome. Quando eu vim para Sorocaba, eu falava assim, eu sou o melhor professor de geografia de Sorocaba das escolas particulares. Arrogância, né? Os caras falam, cara tonto falar isso. Mas por quê? Porque não tinha professor de geografia em Sorocaba. Então, professor de geografia, meus amigos... Você foi humorista nessa hora. Sim, total. Meus amigos que eu respeito muito, né? Edilson, André, todos esses professores, excelentes professores, maravilhosos, aprendi muito com eles. Mas eles eram professores de geografia, mas não eram de Sorocaba, eles vinham de São Paulo para dar aula em Sorocaba. As outras escolas traziam, porque não tinha o capital humano aqui. E o colégio Dom Aguirre, não. O colégio Dom Aguirre tinha que ser... Aí o professor de geografia de um outro colégio era historiador, não tinha essa figura do professor de geografia formado. Uhum. E a fundação lá dizia, não, tem que ser professor de geografia. E aí caí aqui para trabalhar. Né? Enfim, caí. Quando eu estou aqui, eu precisava preencher os meus horários, etc. E assim vai. Olha que trajetória interessante. Tinha um colégio em Itu, um colégio de elite. Mas não é elite que ganha 50 mil reais por mês. É elite que paga 50 mil reais para o cara trabalhar para ela. Falando do creme da la creme. E estava precisando de um professor de geografia. E me indicaram para ir para lá. Eu imaginei que eu fosse... Eu queria que esse trecho entrasse no processo da minha formação lá atrás. Tá, ok. Eu imaginei que eu fosse ficar 6 meses naquele colégio. Eu me conheço, eu sei que geografia eu entendo que tem que ser levada para a sala de aula. As coisas mais fantásticas que aconteceram na minha vida. A minha vida mudou depois daquilo. Eu fiquei lá mais de 10 anos. E eu pedi para sair. Porque minha filha nasceu, eu fiquei com medo de morrer, pegando estrada. Um colégio de elite. Eu entrei na sala de aula e vi uma menina. Uma menina me entregou um texto, eu olhei o texto, achei brilhante aquele texto. Falei, puxa, que texto brilhante. Quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 17 no primeiro ano do ensino médio. Eu falei, ela copiou o texto. Essa menina é repetente, 17 anos do primeiro ano do ensino médio. Eu falei, quem escreveu? De maneira até grosseira. Ela olhou na cara e não entendeu. Eu disse, como assim, quem escreveu, professor? Eu falei, poxa, você tem 17, esse texto é brilhante. Eu chamava Patrícia. Esse texto é brilhante. Não foi você que escreveu. Como que não foi eu que escrevi? Com 17 anos de idade, você reprova, você é repetente, minha querida. Subestimou-a. Total. E ela disse para mim, é por isso que está perguntando? Eu falei, claro. Ela falou, eu tenho 17. Você tem quanto? 19 no primeiro ano. Você, 18. Era comum isso. É comum. Aí eu falei, puxa, como assim comum? Mas por quê? Ela falou, não, eu e minha família decidimos que eu ia me afastar da escola por um momento para eu conhecer outras coisas no mundo. Eu falei, cara, sabe esse silêncio que nós estamos Uma visão de mundo aqui? completamente diferente. Sabe esse silêncio que pairou no ar aqui, que é significativo? Eu lembrei do meu pai, que falava assim, estuda, menino. Estuda, moleque. Coloque na cabeça se reprovasse, se eu tirasse uma nota ruim. Sim. Porque a educação era a escada para que eu pudesse ascender, socialmente. Sim. E ajudá-los posteriormente, sim. Financeiramente. Né? O dinheiro era mais importante do que a nota do boletim. Sim. Por meu pai.
da minha mãe, para as condições nas quais eu vivia. E lá não. Lembrei do meu pai na hora. Falei, como assim? Ela falou, não, a gente foi conhecer outras coisas no mundo. Que outras coisas? Cultura? Línguas? Ela dizia para mim. Aí eu falei, puxa vida, estou diante de Uma realidade. uma realidade que eu nunca vi na minha vida. Comecei a anotar tudo, João, que eu via. Comecei a frequentar a casa desses meninos, Se porque... você fosse um estudante agora, né? Sim, mas eu fui estudante. Eu falei que mudou minha vida por conta disso. Aí eu comecei a anotar tudo que eu via. Comecei a frequentar a casa desses meninos, porque a escola era dentro de um condomínio. Né? Era contíguo ao condomínio. Então, a escola era o quintal da casa deles. A escola só reproduzia os valores nos quais esses meninos já tinham tido na primeira infância, na primeira socialização. A escola, ela não é a parte mais importante na formação intelectual desses jovens. E eu chorei quando eu escrevi. Aí eu chorei por quê? Porque aí eu peguei todos aquelas anotações que eu tinha e fui fazer mestrado em educação. Sou mestre em educação com o título A Escolarização das Elites. Quando eu coloco a escolarização das elites, parece que eu estou falando da escolarização que o cara teve na escola. Não, não é isso. A escolarização das elites, 2 pontos. A trajetória escolar e a não escolar, que é a mais importante de jovens candidatos a dirigentes, como todos eles são. A visão de mundo escolar deles. Total. Né? Quando eu peço demissão do colégio que minha filha nasceu, e eu tive medo de pegar a estrada, porque eu achei que fosse morrer. Fizeram uma festa na escola. Eu fui lá, era uma surpresa, minha esposa foi comigo. Chegamos e eles falaram assim, você está saindo por quê? Eu falei, expliquei. Filha nasceu. Não. Nós sabemos que você foi contratado por outra escola em Sorocaba. E fui mesmo. Mas não foi por isso que eu saí. Uhum. Eu saí porque eu estava com medo. E consequentemente, já queria sair e entrei em outra. Quanto eles vão te pagar? Nós queremos você aqui conosco. Os pais falando isso. Eu falei, por que isso? Eu estou falando do supra-sumo da elite econômica brasileira. Tá bom? Estou falando do neto do Esquincariol, do dono do Banco Itaú. Estou falando do supra-sumo. Sabe a resposta que ele me deu? Quando eu falei, por que isso? Mas era o professor que mais gerava espírito crítico, segundo a nata. Olha que... E a menina? Maravilhosa. Que você viu o texto, ela... Espetacular. Você, a mãe dela é artista plástica. Ela encaminhou alguma coisa ou fez algum Não, comentário depois? uma educação que eu nunca vi na minha vida. Que me surpreendeu. Eu tenho problemas hoje com a classe média. Que se acha elite. E eu falo, você não é elite, querido. Você está ganhando quanto aí por mês? 100 mil? Funcionário? 100 mil? Você vive bem. Estou exagerando 100 mil, obviamente. Né? 70% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Né? Então você que ganha, se você ganha 20, você já é rico, perto do cara que ganha 2 mil. Você ganha 50, você é milionário. Mas você é empregado, cara. Se descer a escada aqui da escola, cair, bater a cabeça, amanhã você vai ganhar no máximo 7 mil reais do INSS. Né? Mas eu tenho problemas hoje. Mas esse debate, ele não existia lá com o creme de la creme. Eu ia na casa deles, tinha livros dentro das casas. Talvez seja por isso que quando você fala e não coloca... eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu acho que isso é interessante, você não precisa falar o que você é. Você tem que provar o quanto João. você pode informar, João, é isso. ensinar. Sabe como é que chama isso? Hábitos distintivos. É uma categoria de análise de um sociólogo chamado Pierre Bourdieu. E eu percebi um negócio. Me corrija se eu estiver errado. Se eu souber. Me corrija se eu estiver errado. Eu não precisei citar ninguém aqui, mas o simples fato de dar a minha opinião, você como um cara inteligente, captou até quem eram as pessoas que eu estava me falando. Aí você retomou esse assunto. Estou mentindo? Não, claro que não. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo, por que eu estou falando isso para você? Porque a nossa intenção aqui não é turma A ou turma B. Nunca foi.
nós não ganhamos dinheiro com podcast. Ganhamos, é sério. Nós queremos simplesmente provocar o sistema educacional e mostrar que tem outras maneiras de aprender. E uma das maneiras maravilhosas de aprender é você correndo atrás da informação. É ouvir atentamente, pesquisar, e se a pessoa a qual você ouviu tem fundamento, se associe a ela. Busque ela como parâmetro, porque ali vai ser muita coisa boa. João, sabe o que você está trazendo para o debate? É. Que é a forma de aprender no contraditório. Sim, É isso que você está trazendo aqui. é assim que Isso é funciona. fundamental. O mundo não é preto, não é branco. É assim que funciona. Pode ser cinza, pode ser azul. Esse é a maravilha do Lembra mundo. de Sócrates? Sócrates, ele ensinava? Ele não ensinava dando a Sim. resposta, ele ensinava Mas questionamento fazendo você pensar na É. resposta que você deu. É isso. Você está entendendo? Então é isso aí. Eu acho que saber refutar, saber entender os contrapontos. É Não é isso. você refutar, aí eu não gosto desse contraponto dele, só porque eu não gosto. Não, tenta entender o contraponto. Quem sabe você muda de opinião. Entendeu? É isso. É isso. Só que tem certas coisas que às vezes as pessoas não mudam porque não querem mudar, porque têm as suas próprias ideologias, e às vezes não é nem delas, foi implantado na cabeça delas. E eu Isso é queria ruim. trazer uma outra questão também em cima da sua fala, João, que é a seguinte. Quando eu me deparei com esse mundo, eu falei, eu preciso analisar isso criticamente. Eu não sei nem onde buscar essa informação. Né? Quem que estudou a elite, quem que não estudou. Sobretudo no Brasil, ninguém estudou a elite no Brasil, porque é um nicho muito pequeno e difícil de ter acesso a ela. Uhum. E foi sem querer que isso aconteceu na minha vida. Né? Sim. Aí eu descobri que tem um sociólogo, ele faleceu, chamado Pierre Bourdieu. Ele estudou as elites francesas, etc. Olha que coisa interessante isso que nós estamos conversando. Eu trago o Pierre Bourdieu, eu trago a teoria de Bourdieu para dar sustentação ao que eu estava vendo. E aí eu tive um resultado da minha pesquisa. É. Mas se eu tivesse escolhido um outro autor, um outro sociólogo, Sim. o resultado seria diferente. Estaria errado? Não. Não. Com outra visão. É isso. Não. Voltamos lá no início. A sua ideia é baseada em quê? Aonde você foi beber a água Sim. para você se hidratar, se fortificar Sim. e dizer com tanta veemência, é a minha opinião. Eu não tenho nada contra a sua opinião, está tudo certo. Aonde você foi beber? Isso é a coisa importantíssima que eu tento, que a escola tem que tentar fazer nos jovens. Porque se você conseguir fazer com que o jovem tome na caneca preta e reflita porque ela é preta, reflita sobre a logomarca, ele vai sair com o espírito crítico. E pouco importa se ele estudou Pierre Bourdieu, se ele estudou Frank Mendes Catani, ele vai... Qualquer sociólogo, estou falando de sociologia, mas pode ser qualquer outra área do conhecimento, Sim. ele vai ter um embasamento teórico sólido que vai lhe permitir dizer a minha opinião é baseada nisso, e não nas vozes da minha cabeça, como disse o João. É só isso. Isso não tem polêmica. E é muito interessante isso que o senhor está falando, porque se o senhor perguntar para alguém por que você defende essa ideia, a pessoa ela não sabe responder, ela sabe responder a ideia em si. Por quê? Ela estudou, ela aprendeu, ela adquiriu aquele conhecimento, mas por quê? Ela já trava ali, não sabe dizer. E é Isso é interessante. muito legal. E é interessante também, Isso é muito professor. Eu esqueci o nome, mas tem um dos pensadores aí da era antiga, que uma vez ele perguntou, fulano, com quem que você aprendeu o que você está me dizendo agora? Aí ele dizendo, óbvio, com o meu professor. Você tá, mas e o seu professor aprendeu com quem? Sim. É óbvio, aprendeu com o professor dele. E o professor dele aprendeu com quem? Ele falou assim, com o professor do professor dele. E assim foi, né? Dentro dessa escala. Ele falou assim, então podemos concluir que o que você aprendeu não é um aprendizado, e sim foi passado para você uma informação? Em algum momento tem alguma coisa aí que você descobriu sozinho? Esse, né, pensador, eu não me lembro o nome, mas existe essa história, ele colocou para essa pessoa que estava falando com tanta verdade, né, com tanta propriedade, aonde está a tua pesquisa, a tua contribuição?
né? Porque nós sabemos que existe hoje um monte de artigos científicos, né, que têm notoriedade, né? Sim. E a gente sabe que são coisas inéditas e outras não são, como, por exemplo, os grandes pensadores que vêm depois de Sócrates. Então, por isso que tem o período pré-socrático e o socrático e o pós-socrático, né? São pessoas que simplesmente não descobriram o fogo. Elas simplesmente estão dando uma outra conotação e Acharam outras maneiras de utilizar o fogo. de utilizar o fogo, né? Como, por exemplo, Sócrates. Sócrates maravilhoso. Mas Sócrates foi um cara que ele pegou também muitas informações de Pitágoras. E aí, quando você fala de Sócrates, um cara que não deixou nada escrito, quem escreveu para ele foi Platão e Aristóteles, né? Dos 29 livros, 27 comprovadamente que realmente Sócrates falou, né? Livros famosos de Sócrates, por exemplo, o Teiteto, não, acho que é Teiteto. Eu deixo depois aí, Alice, embaixo o nome do livro, o título do livro, né? E tem também o livro que que Platão escreveu, onde Sócrates, embriagado, começa a ter os seus devaneios. E aí você vê que tem um monte de coisas que ali também não procede. Tem muita informação preciosa e que foram melhoradas com o passar do tempo, mas nada novo. Se você chega, por exemplo, hoje, quando tem uma referência, os advogados têm que dar alguma referência de algum filósofo, eles vão dar referência de assuntos que foi trazido por Platão e que outros filósofos mais tarde foi melhorando essas informações. Nada novo, né? E se a gente fizer essa pesquisa, a gente chega naquilo que você acabou de dizer. Se a gente for analisar tudo, da onde saiu tudo isso? De onde veio tudo isso? Olha que coisa interessante. Eu acho tudo interessante isso. Aí não tem fim essa conversa. Mas eu acho legal pra caramba. Veja, para eu tentar começar a falar de geografia, eu nem falo de geografia, eu falo de outras coisas. Sim. Para eu me blindar. E tentar blindar o aluno também. Então nós vamos falar de política. O que é política? Eu trago Aristóteles. Porque como é que alguém vai proibir o conceito de política aristotélico quando ele diz que a política ela deve ser voltada para o bem comum? Tudo que é para o bem comum é política. Alguém é contra? É proibido isso? Não é? Me parece que não. Então veja, se eu fizer algum raciocínio, ou se o aluno fizer algum raciocínio na sala de aula, ou se eu fizer algum raciocínio que fuja do bem comum, eu vou te repreender e você me repreende. Sim. Porque a gente evita de falar de pessoas. Evita de falar de Volta para as partido. ideias. E isso, volta para a ideia. Porque senão eu vou fazer politicagem. A política hoje ela não é mais o ato do bem comum, infelizmente. Professor, E aí fica... dentro disso que o senhor está falando, eu quero saber. Hoje em dia, dentro da sala de aula, vamos lá para a sala de aula. Hoje a gente tem muito conteúdo, mas pouca informação. Nem tudo é informação real. Como que o professor ele lida com essa sala de aula, com essa nuvem de conteúdos e ele precisa, de fato, ali informar? Esse era o ponto que eu queria chegar, entendeu? Como que faz? A ciência, na sala de aula tem que ser o meu posicionamento tem que ser científico. Tá. Ponto. No entanto, eu acho que tem duas coisas aqui que são interessantes. O professor, e eu me coloco nessa categoria, eu não tenho hábito, e às vezes nem tempo tem, de falar sobre... Se quiser sugerir um tema para eu poder dar um exemplo, eu tento exemplificar. Vou falar sobre urbanização. Olha, vou falar sobre urbanização sob o ponto de vista do Milton Santos. Ele não tem o hábito de fazer isso. Ele fala sobre urbanização quase mecanicamente. Urbanização é sair do homem do campo, vem para a cidade, e vai porque a sala de aula ela funciona exatamente dentro dos mesmos moldes do que a fábrica. Tem sinal, né? Para acordar, o filme de Charlie Chaplin mostra isso. E eu penso que aí há uma desconexão
Você traz um ponto fundamental para ser discutido entre os educadores e na educação. Fundamental. Por quê? Porque eu tenho um aluno tecnológico e tenho um professor analógico. Tá. Eu tenho um aluno que está a cabeça e o professor ainda está no giz, lousa, cuspe e o apagador. Como é que a gente pode fazer para o conhecimento científico chegar nesse menino? Alinhar o time aí, né? Exato. Esse é o ponto, esse é um dos pontos nevrálgicos que a gente tem na sala de aula. Uhum. Porque, cara, eu tenho 57 anos, meu cabelo minha barba é branca, meu cabelo é branco. Se eu não tiver gás, e não é só gás de vontade, se eu não tiver repertório nas minhas costas, de transformar o mundo que está aí, na teoria que o professor deve ter nas costas, numa linguagem simples para o aluno, eu não seguro esse cara em sala de aula. Eu não seguro. Está cada vez mais difícil. Precisa mudar esse modelo educacional. A gente chama aqui de forma. Precisa mudar essa forma. Não tenha dúvidas disso. Proibir o celular na sala de aula. Tá bom, proíbe. Mas nós temos uma diferença geracional e de informação. E o aluno, ele sabe muito, mas muito mais do que o professor, né? No sentido de manusear essa tecnologia. Muito mais. Aliás, eu diria, vou ampliar o debate. Vamos ampliar o debate. Qualquer profissional hoje, ele saiu da universidade, ele está defasado no dia seguinte. Se esse menino não tiver o espírito crítico que nós debatemos, que não esgotou o assunto, né? Mas que nós debatemos aqui, se ele não tiver espírito crítico, ele em meses estará obsoleto no mercado de trabalho. Em meses. Se não estiver buscando conhecimento para a vida toda. Em meses. Não precisa ser professor. Só que a educação é pior. Uhum. Porque parece que a educação é construir escola. É bem isso. Não é? Não é bem isso. E aí dançou, porque construir escola é fácil. Construir escola é a coisa mais fácil do mundo. Né? Olha que ambiente agradável que nós estamos aqui. Mas, é aquilo que todo mundo fala, né? A gente investe muito em educação, mas investe mal, né? Agora, o grande lance é, você tocou num ponto que eu acho fundamental. Como é que o professor vai trazer o conhecimento científico de maneira palatável para chamar a atenção do aluno nessa forma que a gente tem hoje. Se você perguntar para mim, da minha experiência, eu tento explicar. Mas é difícil. É difícil. Então eu tento trazer a realidade para dentro da sala de aula com a visão geográfica. Eu faço isso todos os dias. Eu acordo 1 hora antes que eu preciso. Eu não preciso mais fazer isso. Mas eu faço. Já é o arroz com feijão ali. Eu faço. Eu acordo 1 hora antes para eu poder ler. Sim. Passar a vista no que está acontecendo, no que aconteceu, para eu poder entrar na sala de aula. E vamos que vamos. Hoje, posso dar um exemplo? Por favor. Claro. Qual é a manchete de jornais de hoje? Enchentes no Brasil, Juiz de Fora, Minas Gerais, papapi, parará, 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 parará. Morreram tantas pessoas, todo ano tem esse mesmo negócio assim. É um assunto que a gente tem que trabalhar em sala de aula. Por que tem? Enchente não é natural. Nós trabalhamos não. Nós ouvimos de forma natural. Nós naturalizamos a desgraça. Olha, foram as piores chuvas dos últimos 40 anos. O que são 40 anos dentro da idade da Terra? Uhum. Não é nada. Nada. Absolutamente nada. Então quer dizer que já choveu isso há 40 anos atrás? E nós não sabíamos que... Como assim? Piada. Não existe enchente. Enchente não é natural. Existe enchente natural, sim, do rio. Várzea maior, várzea menor. Mas eu não... Na verdade, nós temos cidades em cima do rio. Não é o rio que invadiu a cidade. É a cidade que está em cima do rio. A má ocupação, né, dos espaços, né? Vamos voltar à perguntinha? Interesse de quem? Qual é o interesse da má ocupação dos espaços? É porque aleatório, assim que aconteceu? Qual é o interesse que está por trás disso? Vou dar um exemplo. Por favor. Muito claro.
Nós não estamos num debate na cidade de Sorocaba se deve ou não deve ampliar a margem direita da marginal? Sim. Amplia. Vamos ver o que vai dar. A ciência já disse. A ciência traz uma observação com relação a isso. Mas a cidade é sobre qual interesse? Eu estou pensando no interesse de quem? Dos carros? Ou da cidade como um todo? Do meio ambiente? O Rio vai buscar o que dele depois. Nós queremos ampliar um pouco mais a cidade em cima da várzea do rio, alagável, de mata ciliar. Isso é básico. Isso é básico. Isso é ciência, meu amigo. Não tem que ter polêmica em cima disso. Mas vira polêmica. Eu estou discutindo a ciência. Uma via natural. Que me traz informações dizendo, olha, não faça isso que isso vai dar ruim. Não tem problema. Mas qual é o interesse que tem por detrás disso? Quando a gente discute o interesse, a gente entende. Uhum. A gente chega próximo. Né? O senhor está falando aí, né, sobre... Isso me fez lembrar como a nossa realidade brasileira ela é complexa. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma menina que ela estava dizendo na internet a realidade, ela é estudante de medicina na Europa, não me lembro o país agora, que os médicos lá estudam outra coisa. Não é a medicina que a gente estuda aqui, porque os casos são diferentes. É tão complicado que lá não existe ferimento a bala. A arma de fogo. E ela falou assim, olha, pouco tempo que eu tenho de Brasil, eu vi uma pessoa tomando um tiro. Isso eu nunca vi num hospital na Europa. Então, olha como a nossa realidade ela é Posso contar duas coisas? outra coisa, né? Posso contar duas coisas. Por favor. A primeira é uma experiência da minha filha. A primeira experiência é o seguinte: na Europa não se faz cesárea. E sabe o que é isso? Verdade? Sim, por que fazer cesárea? Imagino que todo mundo nasceu normal. Na Europa, né? nos Estados Unidos também, Sim. lá eles fazem a cesárea só se for alto risco para a mãe. É claro. Aqui escolha, claro. né? Aqui... Não vai fazer, morreu. Não é disso que eu estou falando. É normal. Aqui escolhe, normal. Né? Doideira. Segundo, minha filha está na Nova Zelândia, teve um problema, minha esposa é dentista, e o dentista não sabia nem o que fazer, era um dente siso, assim, então, né? É difícil de fazer, porque as doenças, elas são diferentes. Sim. Infelizmente, no Brasil, a educação virou mercadoria. A educação virou mercadoria. Eu estou trazendo para o nosso enfoque educacional. Uhum. A educação virou mercadoria. Você acha que todo mundo tem vocação para ser médico? Com certeza não. Existe um negócio chamado DSS, Determinantes Sociais da Saúde. A OMC mostra isso. E mostra, é um baita negócio ser médico. Um baita negócio você ter uma faculdade de medicina 15, 20 mil reais por mês. E eu pago, porque eu sei que eu vou receber. Porque os determinantes sociais da saúde garantem que o médico terá retorno, o médico. E aí entra naquilo que você disse brilhantemente lá no início da nossa conversa. Né? Ele sabe que ele vai ter retorno. Porque ele cura a doença. Esse cara volta para casa, fica doente novamente, porque as condições sociais dele faz ele ficar doente. Ele volta para o hospital. Isso vira um ciclo que não acaba nunca. Você quer melhorar a saúde no Brasil? Trata a água. Saneamento, né? Saneamento básico. Maior 70% das doenças são decorrentes de doenças hídricas. Isso é verdade. Uma tristeza. A segunda história, eu recebi na minha casa 2 suecas, e aí elas disseram assim para mim: Maurício, você nos leva ao supermercado, porque eu queria fazer, em agradecimento a vocês, queria fazer uma comida sueca. Pois não, né? Queria agradecer a estadia, etc. Eu levei. Chegou no mercado, desci na porta do supermercado, nós chegamos. Era um mercadinho ali do bairro que eu moro. Ela falou que queria comprar carne moída, alguma coisa assim.
Falei, aqui tem, não precisa ter um grande hipermercado. Aí na hora que nós fomos descer, elas não desceram do carro. Eu falei, chegamos. E ela falou assim, não, nós não vamos descer. E eu disse, por quê? Ela falou, você não viu os policiais ali na porta? Eu falei, vi, o que tem? Eles estão armados. Alguma coisa muito grave aconteceu. Né? E eu disse para ela, não, tá tudo bem. Ela não entendia que isso era normal. O policial estava ali parado. Sim. O que tem isso? Até bom que ele tá ali, né? Segurança. Sente até mais seguro. Elas não entenderam. Uma falou para mim, eu nunca vi uma arma na minha vida, primeira vez, com mais de 18 anos. Inacreditável isso. Que é normal pra gente, pra eles. Inacreditável. É um Eu entrei, eu moro num condomínio, e ela me perguntou por que eu morava no condomínio. Ela não falou condomínio. Ela falou, por que você mora atrás do muro? Isso é cidade medieval. Real isso. E é mesmo, né? Então as doenças são diferentes. Sim. As formas de vida são diferentes. Porque o espaço geográfico foi construído de maneira diferente. Olha, eu acabei de finalizar ontem, faz tempo que eu já fiz isso. Ontem mandei um livro para a editora Contexto. Né? Sobre a escolarização das elites. Vamos ver se vira agora. Eu finalizei ontem. Eu tenho certeza que tem gente que está se apaixonando ainda mais pela geografia e entendendo, né, essa visão de mundo. Eu queria que o senhor dissesse qual é o caminho. Claro que é o estudo, isso é óbvio, né? Mas quais são os primeiros passos? Eu quero me aprofundar ainda mais, gostei desse assunto, acho que essa é a minha praia, assim como o senhor achou que é a sua. Quais são os passos aí para se tornar um geógrafo? Primeiro, para você ser geógrafo, vamos falar das ciências humanas. Você tem que gostar de pessoas, né? É isso que eu queria saber. Tem que gostar de pessoas. Como é que você vai fazer geografia? Como é que você vai fazer história, sociologia, antropologia, seja lá o que for, e não gostar de gente, né? Eu entendo que as ciências humanas, ela é uma ciência que tem a finalidade de compreender a construção do mundo, por que ele está assim. Compreender o que está assim, porque não é por acaso, sempre tem interesses. A gente tem que trazer elementos para poder dizer o seguinte, foi construído assim, mas poderia ser assado. A geografia, ela traz isso. Tá. O primeiro caminho é você prestar vestibular. Você entrar na universidade. E a universidade, ela não ensina você, pelo menos é assim que as grandes universidades atuam, ela não ensina você o que é população, o que é o espaço urbano, o que é o meio ambiente. Ela vai ensinar você a pensar. Eu sempre digo, e aqui eu quero fazer um complemento, a nossa fala lá atrás, né? Sempre ficam as coisas para dizer. Quando a gente estava falando do fato, né? A sua opinião vem da onde? Contra fatos no argumento, né? Tem toda essa fala que é o senso comum. O cara vai fazer geografia, o sujeito vai fazer ciências humanas, ele tem que entender um pouco de tudo mesmo. Porque o fato, ele é a ponta do iceberg. Todo fato, ele está estruturado em cima de conceitos políticos, econômicos, sociais, ambientais. Esse molho todo é que vai fazer constituir o fato em si. Sim. Não é... O que eu mais escuto em sala de aula muitas vezes de pais é: eu não sei como é que meu filho tirou nota baixa em geografia. Eu não sei como é que ele tirou nota alta em geografia. É difícil pra caramba. O senhor acha que é uma visão secundária, que não é algo tão importante? A geografia? Na sala de aula na visão dos não tenho pais. dúvida nenhuma disso. São 30 anos só que nós temos geografia dentro da escola. 30 anos esse ano faz que a geografia voltou para o currículo escolar. Nós não temos uma cultura de pensamento geográfico. Nós não temos uma cultura de pensamento do espaço criticamente para poder entender o que ele vai melhorar a vida das pessoas ou não. O cara que faz ciências humanas, não pensando no melhoramento da vida das pessoas, não tem nem... Passa longe, vai fazer outra coisa, meu filho. Não tem problema em fazer outra coisa.
Olha só, o senhor respondeu perfeitamente. Talvez a minha pergunta seria: qual é o perfil de quem quer se tornar um geógrafo? Qual é a visão inicial que a pessoa precisa ter? Então, eu acho que é justamente isso. Gostar de gente, eu acho que foi aí uma resposta perfeita. Veja, eu nunca vou ser rico. Tem geógrafo que se torna rico. Tem alguns que se tornam ricos, assim, né? Bem, a gente até precisa definir o que é riqueza, mas enfim, tem tem alguns que realmente têm uma vida bastante abastada. Mas eu com toda a tranquilidade do mundo, com toda a humildade do mundo, eu ganho mais do que eu preciso para viver. E sou professor. Escrevo, tem uma coisinha aqui, outra ali, mas eu vivo das minhas aulas, palestras, Uhum. né? Escolas públicas, aproveitar. Escolas públicas que quiserem me contatar, fiquem à vontade. Valor, zero. Não tem custo para isso. A gente pode fazer palestras de análise do espaço mesmo, de guerras, de conflitos, geopolítica, atualidades. Estou à disposição de todos em Sorocaba. Custo, zero. Voltando à questão, eu ganho mais do que eu preciso para viver. Eu ganho muito? Não. Eu quero ter uma Porsche? Não. Quero ter uma Ferrari? Não. Mas eu como bem, vivo bem, dentro das minhas limitações. Entende? Sim. Então, se eu vou. Os alunos perguntam muito isso. Aí o aluno fala assim: professor, o que você acha de. O que você acha de geografia? Pô, o que eu acho de geografia? Eu adoro. Né? Mas eu sei o que ele está perguntando. Sabe a pergunta qual é? Eu vou viver bem? Né? Gostei do assunto, mas a realidade bem, a realidade qual é? A realidade é de um professor, moçada. É isso. no geral. No geral é isso. Né? Seja professor de matemática, de É história, isso. química, física, seja. Agora, se você tiver uma boa formação, eu entendo que. Um mestrado, um doutorado, vai. Eu até diria o seguinte: se você tiver uma formação sólida, né, consistente, existem escolas que vão te buscar. Sim. Isso é verdade. Existem escolas que procuram isso. Eu disse isso aqui Uma grande dica. de uma outra forma. Perfeito. Eu disse isso de uma outra forma. Eu caí em Sorocaba e dizia, brincava que eu era o melhor professor de geografia. Por que aqui não tinha professor de geografia? Porque as escolas iam buscar esses professores em outros lugares. Hoje não mais. Hoje tem professores de geografia em Sorocaba, tem a UFSCar que forma professor. Recente a UFSCar aqui em Sorocaba. Né? Então você tem uma demanda já, está tudo certo. Está equacionado isso. Mas se esforce, estude, para que você tenha uma formação sólida, consistente, e que você consiga mostrar paixão naquilo que você acredita, e que faça sentido na sua vida. Uma vida que faz sentido, eu acho que é a vida feliz. É o tema do nosso episódio anterior, que é o sentido e propósito. Professor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo ele é contado, ele é curto, mas foi além, né? Foi muito bacana, foi. Professor, muito obrigado aí por nos atender tão prontamente, tá? E tenho certeza que o espaço vai estar aberto para o senhor aqui para outra oportunidade. Tenho certeza que quem nos acompanhou aí também adorou aí o nosso papo. E agora deixar um espaço para o senhor se despedir. Quem quiser conhecer o senhor, a gente vai deixar na tela aqui o Instagram. Fala uma coisa para mim. O senhor tem livros escritos? Tem material? Como que funciona? Pode falar para Vamos lá. Primeiro, agradecer o espaço. Adorei estar aqui. Disse em off que podem me convidar, não para ficar diante do microfone. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer conhecer vocês, a equipe toda. Me senti muito à vontade. Que bom. Né? E será um prazer voltar, independente de estar aqui com o microfone na frente ou não. Né? Para mim sempre é muito prazeroso a gente poder debater educação. Acho essa é a minha vida, enfim, nasci para isso. Com relação à publicação, eu tenho livros didáticos. Eu escrevo pela editora Companhia da Escola, escrevi pela editora Companhia da Escola, material didático de geografia do Brasil, geografia geral. E eu escrevo artigos que estão sendo publicados no Le Monde,
no Observatório da Imprensa, em outras palavras. Aí, conforme sai o artigo, eu vejo em qual veículo ele se encaixa mais para poder publicar, né? Legal. E isso tem saído a cada 15 dias, 20 dias, né? Mais ou menos a gente publica, sempre tentando entender um pouco essa situação política, econômica, social, ambiental que a gente está vivendo no país. Depende da demanda, Sim. a gente acaba escrevendo a respeito. Ok? Muito bom. Então, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, compartilha com todo mundo. Quem sabe tem um geógrafo aí, né? E a gente não sabe. Mais uma opção, mais uma profissão. E deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou, se você concorda com o professor, se você discorda dele, tá? Da gente, né? Tem um espaço para você deixar a sua opinião. Aproveita para se inscrever no nosso canal, porque aí você fica acompanhando todos os vídeos. Toda vez que sair um vídeo novo, você já recebe também a notificação, tá? E eu te aguardo num próximo episódio. Muito obrigado e até lá.